Meus irmãos, eu estou aqui pensando, eu preciso fazer de novo um vídeo falando, explicando sobre o fato que aconteceu comigo, que eu vi aqui na minha casa, que eu já fiz alguns vídeos, se não me engano já é o terceiro vídeo. E se eu pudesse, toda hora eu estaria gravando um vídeo, porque toda hora eu tenho novos pensamentos. É como se Deus está o tempo todo falando comigo sobre o que eu tenho que falar, o que eu devo falar, sobre o que aconteceu aqui na minha casa, comigo. Ontem mesmo, meu esposo falou assim comigo: escuta aqui, Cida, é mentira que você falou, que você viu Deus, é mentira, porque nenhum comedor de feijão aqui na terra tem o poder de ver Deus, não. Aí na hora, é claro, eu não gostei, a gente fica muito chateada quando o próprio esposo duvida da gente, não acredita na gente. Mas ele não estava em sã consciência, ele tinha tomado um pouco de cerveja. Aí eu fiquei quieta no meu canto, pensando naquilo que ele falou. Mas acontece que o que aconteceu comigo foi algo muito grande e até inexplicável, por mais que eu tente ou me esforce para fazer a pessoa que está ouvindo entender, compreender, ter uma noção daquilo que eu vi, eu não vou conseguir, não vou. Eu posso tentar, é o que eu estou fazendo, eu posso tentar. E eu sei que a maioria não acredita. Esses dias, eu falei com uma pessoa, falei assim meio rápido sobre o que aconteceu. A reação da pessoa na hora que eu falei foi de susto, ela se assustou quando eu falei. Ela ficou assustada. E eu não pude nem explicar direito, eu tinha que ir embora logo. Mas aquela pessoa ficou assustada, então é algo assim, muito delicado mesmo, muito forte, porque é algo que eu nunca pensei, nunca imaginei, sobre o que eu falei, sobre o que aconteceu comigo. Mas, para você que não viu ainda ou não ouviu os outros vídeos, não sabe ainda do que eu estou falando, eu acredito que eu vou ter que estar repetindo o que eu estou falando. Aqui na minha casa, eu pedi para fazer na minha casa um culto de ação de graça a Deus, por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele tem feito, por tudo que nos aconteceu, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, porque o mais importante é que ainda hoje nós estamos vivendo, graças à bondade e à misericórdia de Deus. Estamos vivendo. E como diz na palavra de Deus, até aqui o Senhor nos ajudou, está nos ajudando, nos ergueu, nos levantou, está nos sustentando. E então, antes desse culto de ação de graça, porque eu lutei há muitos anos com uma filha minha, que segundo a medicina ela é esquizofrênica, mas segundo a palavra de Deus ela não tem nada. Porque Deus não trouxe doença para ninguém, Deus não dá doença para ninguém.
Então, para mim é só enganação, mentira de Satanás. Isso é pessoal meu, pessoalmente eu penso assim. Porque está escrito, o próprio Senhor Jesus, ele falou que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é mentiroso, enganador. Então, o trabalho dele é enganar, mentir. Então, para mim, minha filha não tem nada, não. Para mim, minha filha já está curada. Mas eu falei com Deus, ainda que ninguém veja ela curada, ainda que ninguém... Não importa o que os outros pensam, o que os outros acham dela, do meu esposo ou de mim. Porque eu tenho pedido muito para as pessoas ver a face de Deus na minha família, mas assim, em mudança, transformação. Esse pedido eu já tinha feito para Deus. Mas eu nunca pedi para Deus que eu queria ver Ele, que eu queria ver a face dEle, Não, nunca me passou pela cabeça. Porque para mim isso é algo que eu, sinceramente, eu achei que nunca iria imaginar com um ser humano aqui na Terra, porque para mim, como eu expliquei no outro vídeo, que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Jesus já veio, morreu no nosso lugar, ressuscitou, fez tudo e o que nós temos que fazer hoje é buscar em Deus, crer, confiar, obedecer e tomar posse de tudo quanto Jesus trouxe para nós. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundância. Jesus veio, trouxe, quem crê recebe e quem recebe tem. No caso eu, para mim, eu tenho. Porque eu busquei, eu achei, eu encontrei, eu tenho. Ainda que ninguém veja, eu tenho porque eu busquei. Encontrei, achei, eu tenho. E ninguém tira de mim. Porque isso eu conquistei com fé. Eu conquistei crendo, conquistei confiando, buscando, perseverando, lutando e obedecendo a palavra de Deus. Mas o que aconteceu na minha casa foi o seguinte, antes do culto, eu falei com Deus antes do culto. No outro vídeo eu não falei isso, mas agora eu vou falar. Eu falei com Deus antes do vídeo, antes do culto, eu falei para Deus assim, falei para o Deus Altíssimo. Falei assim, Pai, é o seguinte, esse culto que vai ter na minha casa não é um culto qualquer, não. Tem uma finalidade, tem um propósito, e o propósito é em louvor e adoração ao Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo que me aconteceu de bom ou de ruim, porque tantas coisas boas quanto as ruins me ajudou, e as ruins me ajudou mais ainda. Porque as coisas ruins me fez eu ficar mais forte, mais lutar, correr, buscar e perseverar e guerrear. E eu aprendi muito, estou aprendendo muito, graças a Deus. E justamente pelas coisas ruins que me aconteceu, me fez me aproximar mais de Deus, me agarrar mais a Deus. Tipo, cada vez eu fui tendo mais vontade de ir mais à igreja, de fazer mais com Deus, para Deus. E fui cada vez mais pro lado de Deus. Nunca retroceder, nunca voltar para trás, não. Porque eu queria chegar à solução de tudo aquilo que eu estava precisando e necessitando. E que hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho. Principalmente essa mudança que eu estou falando que eu tenho está em mim, está dentro de mim. Sou eu a pessoa mudada, transformada e que tenho tudo de Deus hoje, eu creio. Então eu falando assim com Deus, para Deus, eu falei assim para ele que esse culto seria somente para ele. E eu expliquei para ele o porquê disto, dessa minha decisão. Eu falei, esse culto vai ser somente para o Senhor, e eu vou falar para o Senhor por quê? Porque foi o Senhor, o Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, foi o Senhor quem nos deu Jesus para morrer no nosso lugar, e ressuscitou no terceiro dia, e Jesus deu para nós o Espírito Santo. Então, por esse motivo, esse culto é para o Senhor, ó Altíssimo. Não foi bem com essas palavras que eu falei, mas foi isso que eu falei para ele, antes do início do culto aqui na minha casa. Aí, eu já tinha falado com o pastor lá da minha igreja, ele falou, eu perguntei se ele fazia o culto de
de adoração, de ação de graça na minha casa. Ele falou, não, a nossa igreja não faz culto assim, não. Aí eu falei com meu esposo, meu esposo aceitou, não, pode fazer. E umas irmãs que eu conheci de outra igreja, né? No caso, a irmã Irene, que me acompanhou lá no hospital psiquiátrico, onde a minha filha ficava internada, ela me deu maior apoio lá no hospital. E ela tem me acompanhado, e eu conversando com ela, ela falou, não, irmã, se a senhora quiser, eu vou pedir para o pastor da nossa igreja vir aqui fazer esse culto na casa da senhora. Aí combinamos, arrumamos, ajeitamos tudo, e eu arrumei aqui também, arrumei tudo aqui, a frente da casa, ajeitei, arrumei tudo. Limpei, organizei e tal. Aí acontece que na hora do culto, o pastor pediu pra gente fechar os olhos para falar com Deus, e na hora que todo mundo fechou os olhos, eu também fechei. E eu senti um assopro bem grande, não era vento, era sopro. Como eu falei no outro vídeo também, todo mundo sabe o que é um assopro, todo mundo sabe o que é vento. Estava ventando bastante naquele dia. Aí, na hora que eu senti aquele assopro, eu abri os olhos, olhei, não tinha vento, estava tudo parado. E eu perguntei quem foi que me assoprou, porque alguém tinha me assoprado. E eu sabia também que não era alguém, assim, não era um ser humano. Eu sabia que não era um ser humano. Aí eu peguei, olhei, tinha uma claridade muito grande. E aquela claridade, na hora que eu olhei, aquela claridade entrou dentro da varanda, atravessou por baixo da viga. Era como se fosse a lua que tivesse vindo lá do céu e tivesse entrado ali na minha casa. Aquela lua grande, transparente, cheia de água, águas assim descendo. E dentro no meio daquelas águas, tinha algumas listinhas muito fininhas, verticalmente assim. E aquelas águas, elas eram umas partes azuis clara, azul clara, e outras partes era branco, transparente, e outras partes era branco como a neve, bem branquinho assim. E as laterais daquele negócio, que para mim era uma pessoa lá do céu, era uma pessoa do céu, não poderia ser outra coisa, era uma pessoa do céu. E as laterais que dividiam o nosso espaço com aquilo que chegou era amarelo, cor de como se fosse o sol brilhando assim ao redor todinho. E eu olhei, era grande, grande. Ficava só um pedacinho da minha varanda que sobrava, assim, da esquerda e um pedacinho da direita. Ali tudo era ele naquele local. E eu olhei, eu observei, eu queria saber o que era aquilo. Aí eu olhei e eu vi uma boca. Era uma boca grande, não era pequena. Mas no meio daquelas águas, aquela boca, eu conseguia ver apenas o formato daquela boca. Era uma boca grande, que assoprava. Dentro da boca, eu pude ver que tinha um arzinho assim gelado, um vaporzinho gelado, sabe? E eu tô fazendo esse vídeo agora porque eu queria contar o seguinte que eu não contei no outro vídeo, sobre o formato da boca. O formato da boca era como se fosse uma boca de um ser humano, homem, pelo formato da boca. E a boca, ela tinha os lábios grossos, era como... E os olhos, eu olhei, porque eu queria saber o que era, eu olhei, tinha um par de olhos, só que os olhos estavam fechados e a boca aberta soprando. Fazer assim. E aquela boca, depois eu pensei, aquele rosto que eu vi, aquela face que eu vi, se aquela face a gente tivesse como colocar no rosto de um ser humano, aquela pessoa seria um homem negro, pela espessura dos lábios, que era
largo a parte de cima assim, largo a parte assim. Era uma boca meio florada, entendeu? Então era como se fosse um homem negro. Pelo formato da boca, era como se fosse um homem negro. Só que era tudo branco, transparente, água, muitas águas. Era lindo, 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 lindo. Algo que eu nunca vi na minha vida mesmo. Nunca nem imaginei, nunca pensei, não. É o que eu vi. E naquela hora, quando eu vi, eu perguntei, o que é isso? O que é? É anjo? É como se falasse para mim, não. Não é anjo, não é anjo. Eu perguntei de novo, é anjo? Não, não é anjo. Aí eu falei, na hora que eu olhei mesmo assim, que eu prestei atenção assim, eu falei assim, meu Deus do céu. Só pode ser uma coisa, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É Deus, é a pessoa de Deus que está aparecendo para mim, que entrou aqui na minha casa. Aí eu falei para Deus, eu falei com ele. Na hora que eu vi aquela face, eu falei com ele e eu falei assim, por quê? Para que o Senhor fez isso? O Senhor não precisaria fazer isso, sabe por quê? Porque eu não precisava ver a sua face, ver o seu rosto para acreditar que o Senhor é Deus, que o Senhor existe. Não precisava, para mim não. É como se eu falasse assim para ele, não precisava fazer isso não. Porque uma vez a minha filha manifestada com espírito maligno aqui na minha casa, era umas brigas muito grandes, muito fortes. 12 anos brigando com o diabo, lutando com o diabo aqui na minha casa. Minha filha manifestada. Aí eu falei para aquele espírito maligno, que era Lúcifer, ele falava mesmo o nome dele, falava que o nome dele era Lúcifer. Eu falei assim, escuta aqui, você esteve lá no céu com Deus, você viu a face de Deus e você não valorizou, você teve coragem de se rebelar contra ele. E eu não preciso ver a face de Deus para crer que ele é Deus. E ele é o meu Deus. Não preciso. Ainda que eu não veja a face dele, eu creio. Ele é Deus e é o meu Deus. Então, por isso eu falei aquilo quando eu vi aquela face. Eu falei, meu Deus, eu não precisava ver tua face para crer em ti, Pai. Mas para mim era como se ele falasse assim, filha, sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim receber pessoalmente o que você fez para mim. Era isso. Eu tenho certeza que é isso, não poderia ser outra coisa. E quando eu lembrei do formato da boca dele, quando eu vi o formato daquela boca, eu falei, oh meu Deus, eu penso, sabe? Todos os dias eu penso em tudo isso que eu vi, eu penso, sabe? De repente Deus, ele queira que as pessoas saibam. Porque tem gente, as pessoas, todo mundo queria ver Deus, queria ver a face de Deus, queria saber como é a face de Deus, ninguém nunca viu, ninguém sabe se ele é branco, se ele é negro, o que é. Mas pelo que eu vi do formato da boca dele, se ele fosse um homem aqui na Terra, ele seria negro, a cor das pessoas que são as mais, como é que eu poderia falar? Perseguidas, né? São o povo mais perseguido aqui nessa terra pela cor, caluniados, judiados, são muito perseguidos pela cor, né? Esse é um povo forte.
Tô fazendo esse vídeo porque eu queria falar isso, porque no outro vídeo eu falei que eu vi uma boca naquela face que eu tinha visto, mas eu não falei como era o formato da boca. E eu queria falar o formato da boca. É como se Deus quisesse que eu falasse. Tá bom? E no dia eu não quis contar para ninguém, porque se eu fosse contar, eu ia contar muito emocionada, eu ia chamar a atenção de todo mundo, e as pessoas iam achar que eu estava ficando doida, as pessoas iam achar que eu estava ficando louca. E eu pensei, eu não posso falar, não posso falar nada agora, eu vou ter que dar um tempo para mim mesma, pensar em tudo isso que aconteceu para mim poder falar. Eu só falei uma coisa naquele culto. Pro pastor, falei, pastor, eu senti um sopro, algo me assoprou, um sopro grande, gelado. Eu chorei muito naquele culto, naquela reunião. Mas não contei tudo não, porque eu tive medo da reação das pessoas. Eu achei que eu ia ser muito incompreendida. Por isso que eu não contei, não falei nada, fiquei quieta. Eu guardei por dias e dias e dias e dias. Depois de mais ou menos um mês foi que eu tive coragem de começar a contar o que eu vi, porque eu contei primeiro para alguns pastores, falei para minha filha primeiro, a Marielle, falei para o meu esposo, depois falei para os pastores e graças a Deus a reação deles foram boas. Eles falaram, não, a senhora tem que falar, a senhora tem que contar o que a senhora viu. É que me deu coragem de contar agora, tá? Mas eu demorei muito para ter coragem de contar isso. Tá bom? Deus abençoe, fica com Deus. Desculpa, perdão por qualquer coisa, se você não entendeu, não compreendeu, desculpa, tá bom? Deus abençoe.